E aí pessoal, tudo bem? Olha só, antes de irmos ao conteúdo, quero te informar que aqui você encontrará os melhores cortes quando o assunto é saúde, beleza? Dito isso, peço que confira no link abaixo as melhores ofertas de livros sobre este tema na maior plataforma de livros do mundo, a Amazon. Estamos de volta. Cara, uma dúvida sincera que eu tenho e eu acho que muita gente tem também é essa questão de glicemia. O que exatamente é isso? Tá. O que tem a ver isso com o nosso corpo? O que isso muda na gente? Enfim. Assim, o comportamento da concentração de glicose do sangue é conceituado como a glicemia. Tipo, quantidade de glicose circulante. A glicemia no nosso corpo, ela tem uma orquestra bioquímica no corpo que tem que manter ela no nível mínimo para as funções cognitivas acontecerem. Então, por exemplo, a gente oxida perto de 100 a 120 gramas de carboidrato ao dia só no sistema nervoso central. Então, se você comer muito pouco carboidrato, o corpo vai começar a consumir e a glicemia tende a ficar muito baixa. E aí essa glicemia é um sensor de energia para o corpo que ele vai começar a ativar vias de conseguir glicose de outras fontes. Então é uma hierarquia do corpo de manter a glicemia. Até 99 miligramas por decilitro, você tem uma pessoa com uma glicemia teoricamente controlada. Normal. Assim, logicamente que a gente tenta manter perto de 90, 88, mas isso é individual. Essa glicemia ela pode ser alterada em jejum, quando você nunca comeu nada, você está 8 horas, 10 sem comer nada, só que você viu que a sua glicemia está acima de 100 miligramas por decilitro. Então, em pessoas com sobrepeso e pessoas com obesidade, a composição corporal dela começa a atrapalhar nesse controle da glicemia. Ela não consegue manter a glicose entrando no tecido, porque um outro hormônio começa a não funcionar direito, que é a insulina. Então, vamos lá. Comi carboidrato. Comi um pão. Pão francês, delicinha. 30 gramas de carboidrato. Aí, esse pão ele vai ser digerido na boca por amilase, inicialmente, saliva. Aí, a digestão mecânica junto com a amilase cai no estômago, ácido clorídrico. Ele começa também... Não quebra carboidrato especificamente, é mais proteína, mas passa para o estômago. E aí você tem as disacaridases, que são enzimas do intestino. Aí o intestino pega o pão e absorve como glicose. Essa glicose passa para o intestino. O intestino tem uma comunicação, chama espaço porta-hepático. Então o intestino leva essa glicose para o fígado. O fígado usa para formar um pouco de glicogênio e o que ele não usa ele coloca à disposição da corrente sanguínea. Então existe essa hierarquia. Absorver glicose, fígado organiza isso e a corrente sanguínea absorve, tem essa glicose plasmática. Então, E uma parte vira glicogênio. Isso. Aí dependendo da situação do corpo da pessoa, essa glicose ela pode ser usada para ser estocada no tecido e uma parte que não é estocada fica na concentração sanguínea. Então, a gente tem a capacidade de guardar por volta de 400 a 500 gramas de glicogênio entre músculo e fígado. Então, você tem um estoque de carboidrato no teu corpo. Beleza. Se, porventura, esse estoque de carboidrato ele está baixo no corpo, no músculo e no fígado, o que você come via dieta, uma grande parte do que vem vai ser estocada lá porque é um tecido que precisa ter estoque. Só que assim, imagine uma pessoa que não treina e come muito, por exemplo, carboidrato. Um exemplo. Se ela come esse carboidrato e já está estocado o glicogênio hepático muscular e ela continua comendo além da conta, aí a gente começa a ter um desvio desse carboidrato para outros lugares. Então a glicemia começa a ficar cada vez mais alta. E aí, o acúmulo de gordura fica mais facilitado por quê, Lutz? Quando você tem um excesso de glicose na corrente sanguínea, a captação do ácido graxo para a gordura corporal, para o tecido adiposo, é muito mais fácil. Então, o carboidrato em excesso faz você pegar a gordura do sangue e estocar rápido na gordura do corpo. Aí a galera confunde que o carboidrato vira gordura. Tipo, não é assim direto. Existe uma hierarquia bioquímica para.
Então, quando eu tenho uma glicemia alta, eu tenho todas as gorduras do sangue podem ser facilmente estocadas no seu tecido adiposo. Guardaram essa primeira parte. Se eu estoco muito tecido adiposo, esse tecido vai começar a crescer. Ele crescendo, ele vai começar a liberar um chamado adipocinas, que são hormônios do tecido adiposo. Antigamente não se sabia, hoje se sabe. Olha aí, cara. Essas adipocinas, elas atrapalham, quando estão em excesso, a captação de glicose pelos tecidos, que é via insulina. Aí a gente começa a colocar insulina no meio agora. Eu estou indo devagarzinho para a galera entender. Então, quando eu tenho o consumo de carboidrato, como que esse carboidrato é estocado como glicogênio? A insulina, ela é a permissiva, é um hormônio que abre a porta de entrada da célula, a glicose entra e ela vai ser estocada como carboidrato. Então a insulina é um hormônio que possibilita a entrada de glicose no seu tecido. Basicamente isso. Quando eu tenho uma pessoa que come muito carboidrato e começa a ganhar... Quando uma pessoa come muita caloria excessiva e ela começa a acumular gordura corporal, essa gordura começa a sair do platô fisiológico saudável e começa a ser em grande quantidade produzida. Essas adipocinas vão começar a aumentar e aí a glicose plasmática não tem capacidade mais de ser absorvida no tecido porque esse excesso de adipocinas, que é uma das explicações bioquímicas, atrapalha o hormônio insulina. Aí cria a tal da resistência periférica à insulina. Então percebam, tipo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, vai acontecendo ao longo do tempo. Prioritariamente, quando o cara consome caloria excessiva, que lógico, vai ter gordura e carboidrato junto, e aí esse acúmulo de gordura conta-gota ao longo do tempo vai aumentando as adipocinas e o controle glicêmico dele vai começar a piorar. Esse é o chamado diabetes tipo 2, que é o que ele não é insulino dependente, ele não nasceu não produzindo insulina, ele produz. Só que a situação corporal dele de gordura... Ele se colocou nessa situação, né? Ele criou essa situação. Cara, que loucura isso. Ele criou. Então, se ele vai ganhando peso ao longo do tempo e esse peso de gordura vai aumentando, essa inflamação na corrente sanguínea, agora a gente pode falar de inflamação. Então perceba, não é o pão que inflama. É o corpo da pessoa que está naquele estado que está produzindo uma inflamação de um outro tecido, do intestino também e do tecido adiposo. Aí a gente entra em intestino também, daqui a pouco eu vou falar, mas só para não confundir. Uhum. Então, glicose plasmática, ela tem que ser mantida num nível padrão, mas a composição corporal da pessoa altera a glicemia, piora. Quanto mais obeso, mais hiperglicemia em algumas pessoas. Então, quando eu faço a pessoa perder peso de gordura, teoricamente eu diminuo adipocinas, diminuo a inflamação plasmática, o receptor de insulina é capaz de se ligar ao hormônio, e quando a insulina capta o receptor, a glicose entra na corrente na célula.